E aí, beleza? Esse é o famoso Relâmpago McQueen e ele vive sempre na correria, sabe? Mas agora em Carros na Estrada, série de 2022 do Disney Plus, sai uma viagem atravessando o país com seu melhor amigo Matt. E até chegarem ao seu destino, cada parada é uma aventura, podendo ser perigosa, diferente ou até mesmo muito atrapalhada. Eu sou a velocidade! Cê é louco, cachoeira! O campeão mundial da Copa Pistão, Relâmpago McQueen, gosta de treinar nas montanhas de Radiator Springs. E numa dessas foi interrompido pelo seu melhor amigo Matt, dizendo que estava saindo de viagem, pois iria visitar sua irmã, que vai se casar. E era só isso mesmo. Mas calma lá, Matt tem uma irmã? Sei lá! Essa foi uma surpresa para todos da pequenina cidade e até uma certa alegria por saber que ele tinha uma irmã e ela ainda iria se casar. Mas parece que só Matt não estava muito animado, pois segundo ele, não se davam muito bem. Então, como bom amigo que era, o McQueen tomou uma decisão. Viajariam juntos no trailer de Mac, dormindo até chegarem lá. Ah, mas que viagem Nutella é essa, McQueen? O negócio é pegar a estrada, dirigir pelos Estados Unidos, conhecendo os melhores e mais ousados pontos turísticos para carros. E aí não tem jeito, né? Agora já estava decidido. O McQueen e o Matt vão pegar a estrada. Bora, culpado! Não tem nada melhor que pegar a estrada. Isso não tem preço. E olha, já tinham passado pelo maior labirinto de pneus do mundo, viram a maior porca do mundo e ainda destruíram o carro Range. Tudo escolhas de Matt. Agora era a vez de McQueen. E então passaram no Dino Park, um parque de carros pré-históricos que eu até fiquei achando que iria ver um Fusca por ali, mas era apenas carros parecendo dinossauros. Na verdade, segundo McQueen, foram os primeiros automóveis já construídos no mundo. Mas na apresentação do parque, para Matt estava tão entediante que ele até dormiu e sonhou com o mundo pré-histórico dos carros. E junto estava McQueen, ficando muito impressionado com o tirano Automóvel Rex, já querendo vê-lo de perto e quase sendo devorado. Mas nessa correria sempre tem dinocarros maiores, né? E um Espino Virabrequim Rex, o maior que já foi montado na pré-histórica, apareceu e ficou ainda mais difícil sobreviver. Só que para a sorte dos nossos amigos era apenas um sonho, né? E olha só, até o medo de dinocarros de Matt desapareceu. Pois, segundo ele, disse que nada poderia ser pior que o seu sonho. Bom, pelo menos foi o que pareceu, né? Esse é o tal do cagão. Bom, agora seguindo a estrada, pegaram uma baita tempestade e mais do que nunca precisavam de um hotel e acharam um chamado Luz Apagada. Meio retrô e sinistro, mas era o que tinha para a noite. E Matt se mostrando que estava um pouco com medo do hotel, mas dormiu que nem uma pedra. E quem quase derramou óleo de medo desta vez foi McQueen, indo conhecer o tal hotel chamado por uma voz. E atrás dele fantasmas, e não poderia ter referência melhor, né? Desse hotel quando as gêmeas apareceram. Vem correr com a gente, Relâmpago! Jesus Nazaré. Então sabia que estava em um hotel de carros fantasmas e quando abriu o elevador, muito aditivo de radiador saiu. E olha, para completar a referência, tinha até uma festa de carros fantasmas o convidando para lá. Mas o maior desafio de Relâmpago era fugir de um carro de arrancadas, bem maneiro por sinal. Mas ele é um campeão de corridas, né? E correr é com ele mesmo. E conseguiu escapar de tudo aquilo e daqueles fantasmas e voltar para o seu quarto para tirar o merecido cochilo. Se não fosse hora de levantar. E olha só, ao passar pela recepção, percebeu que aquele lance de fantasma nem existia. A não ser que um dos funcionários tivesse feito besteira de novo, né? Você andou mexendo com os hóspedes de novo, Randy? Sai de mim! Ok, é a hora de passar pelo deserto de Bonneville Salts Flats. E ali poderiam correr à vontade, até que avistaram algo vindo no horizonte. E meus amigos, passou por eles como um tiro, numa velocidade incrível. E aí, McQueen e Matt descobriram que ali no deserto faziam competições de super velocidade, com carros customizados, justamente para alcançar grandes números no velocímetro. E nessa, Matt foi convidado por uma equipe para entrar na super corrida e ganharia uma customização para isso. Mesmo McQueen não curtindo muito, e meus amigos, ganhou 2 turbinas e não tinha Cristo que pegava Matt na velocidade. Eu sou a velocidade!
Você é louco? E acreditem, foram recordes atrás de recordes batidos de velocidade que passaram de 280, 748, 1030 por hora e até perdendo de vista. Mas é claro que a fuselagem dessas turbinas não iria aguentar por muito tempo. E imagina só o reboque. E o acidente iria ser bem feio. Mas graças ao demônio da velocidade, uma lenda que se tornou naquele deserto, o Anjo da Morte, que não faz o menor sentido, iria levá-lo para o paraíso, pois segundos depois o futuro era a morte para Matt. Mas o bicho era tão malandro que conseguiu enganar a morte. Com um pouco de esforço, voltou com sua alma para o seu corpo e com a ajuda do reboque conseguiu frear de uma velocidade inacreditável. E olha só, quem se tornou uma lenda agora que quebrava recordes foi o reboque. Só que Matt sabia do futuro se continuasse correndo daquele jeito. Então meteram os pneus dali e aprendeu uma importante lição com aquelas corridas. Passar dos 1000 por hora contra a direção do vento enquanto o tacômetro está estourando deve ser evitado se possível. Mas já que estava em uma viagem longa, por que não acampar um dia desses, não é mesmo? Mas era para ser um lance só entre eles dois. Mas Matt fez novos amigos e não poderiam ser os mais esquisitões possíveis, pois aquele trio de viajantes, na verdade, eram caçadores de criptídeos, criaturas que escapam da nossa percepção, tipo o chupacabra e o ET Bilu, e dessa vez estavam procurando algo que até conseguiram tirar uma foto, e segundo eles, bem nítida. Especialmente do pé grande. Não. Daí tá, né? Quem é o doido de ficar andando com esses pesquisadores que mal sabem o que estão caçando? E olha só, Matt aceitou. E de novo, McQueen foi o único que não botou fé. E adivinhe, começou a ser perseguido, dessa vez por um Monster Truck. E nessa correria, acabou dando de cara com uma árvore e desmaiou, acordando com a música deste Monster Truck que se chamava Eve. E já foi uma famosa Monster Truck. E hoje só queria paz e tranquilidade ali do mato. E também queria saber por que ele estava andando com aqueles freios de mão puxado. E mesmo McQueen dizendo que não tinha nada a ver com eles, Matt apareceu querendo salvar seu amigo. E aí, pé grande? E aí, McQueen? Uai. O reboque ficou preso também. Só que Eve era gente boa, dizendo que só queria viver em paz, mas aqueles caçadores ficavam importunando, dizendo que ela era o pé grande. Então McQueen e Matt perceberam que não era monstro nenhum e até ajudariam ela a dar um belo susto neles, já que tinha um monte de sucata no armazém. Deram um de alienígenas que vieram do futuro, mostrando aos caçadores que até Matt era refém. E aí sim, deram um belo sustinho neles. Qual que vocês querem primeiro? Moço, me caga na calça. Os malucos meteram a roda dali e Eve conseguiu sua montanha de volta. Já McQueen e Matt ganharam uma nova amiga, que mudou até de decisão, pois iria cair na estrada com eles. Mas ela só precisava de um banho, e olha só, era bem diferente do que imaginavam. Na verdade, era uma estrela do Monster Truck, e no caminho tinha um circo. Só que McQueen era o único que não queria ir, pois tinha medo de carros palhaços. Na verdade, se cagava de medo. E os três eram os únicos públicos do circo Velocistas, que até mandavam bem nas apresentações. Só que McQueen, morrendo de medo dos palhacinhos, não via a hora do espetáculo acabar. Mas coitado, só estava começando, pois precisavam de um voluntário. E nada melhor que uma estrela do Monster Truck fazer o que sabe fazer muito bem: esmagar carros, deixando todo mundo tenso, mas na hora da apresentação fez algo bem melhor que isso. Eve mostrou que mandava muito bem na dança, tanto que até convidaram para ficar e seria a atração principal do circo Velocistas, se despedindo dos seus novos amigos e esperava muito vê-los outro dia que passarem por ali. E que o medo de palhaço de McQueen fosse superado, já que ela se deu muito bem de dançar com eles no circo. Bem louco! O próximo lugar que passaram foi uma parada de caminhões,
Inclusive, esse era o sonho de Matt, ser um, apesar de McQueen dizer que ele era, e com toda certeza, acreditava que não era um grande caminhão. E enquanto McQueen fazia um pit stop, Matt foi convidado pelos caminhões que se juntaram em uma bela dança e cantoria por ali, dizendo quanto ser caminhão era maneiro e não importava o tamanho. E meus amigos, que viagem, hein? Era uma música em cores, luzes e performances muito legal. Uma letra tão bacana que até Matt cantou. McQueen foi o único que não entendeu nada que rolou por ali, mas viu que seu amigo estava feliz e até se entendia muito bem com os outros caminhões. Ah, deixa pra lá. É coisa de caminhão. Tá bom. E agora, enquanto estavam decidindo se Matt iria fazer um discurso no casamento da sua irmã ou não, passaram na cidade de Rustville. E lá estavam gravando um filme de ação com alienígenas e era bem maneiro por sinal. E como ele era conhecido como um campeão mundial de corridas, queriam dar um papel para ele, deixando McQueen bem animado. Eu? No filme? Ué. E a diretora do filme era bem conhecida em filmes de terror por usar efeitos especiais bem práticos e estava precisando de um assistente de xerife. E seria uma participação especial de uma estrela. Só que McQueen teria apenas uma fala. E esse era o problema. Foram 37 vezes para sair a tal frase. E mais umas tantas tentativas pelo ataque do zumbi. É o mal de celebridades que não sabem atuar, deixando McQueen meio chateado. Já Matt ficou se divertindo com um chapéu de zumbi alienígena e gostaram do jeito do reboque. E adivinhe só, ganhou um papel e Matt se mostrou, além de engraçado, um talento escondido das câmeras. O problema era isso, gerou um baita ciúme em McQueen, pois ele era celebridade por ali. E Matt ganhou até um papel importante no filme. Seria o presidente dos Estados Unidos. Uau, o presidente? É impressionante. Mas no dia seguinte, McQueen percebeu que seu amigo também merecia ser uma estrela e para ele estava tudo bem ser um delegado cabeça oca. Mas para surpresa deles, ao chegarem no set, a direção do filme foi mudada, pois ela estava muito perdida e nem sabia o que gravar. Agora virou um musical e adivinhe quem era a atriz principal? Eve, sua amiga que foram até o circo atrás dela, o Monster Truck, que era um sucesso pelos Estados Unidos. E nada melhor que ela para esse musical. E lá se vai a chance de serem estrelas do cinema. Mas ficaram felizes por ela e agora poderiam seguir viagem. Melhor do que nada. Só que dessa vez estavam perdidos. O problema é que acharam um Mad Max de carros modificados e punks. E lá a líder iria fazê-los passar pelo Cone do Trovão. Um desafio para carros iniciantes, onde 2 entravam e apenas um saía. E o vencedor entraria para o exército da resistência. O problema é que não tinha mais tempo para tanta baboseira. Toda a resistência iria na guerra que se aproximavam e os 2 estariam na frente para aguentar a pancadaria. E ali no meio descobriu que um dia foram todos amigos, mas hoje nem sabiam mais porque estavam brigando. Então McQueen teve uma ideia de intervir sobre essa briga, subindo em um morro e chamando a atenção da facção movidos a gasolina contra a facção movida a energia solar, mandando um papo que não precisavam daquilo, eram amigos e por motivos fúteis e insignificantes estavam brigando, algo que nem lembravam o porquê tinham começado a brigar. Então mandou a ideia de todos abaixarem as armas e voltarem a ser amigos, que isso sim era importante. E bom, foi isso o que aconteceu. Meu Deus do céu! Não tinha jeito não. O negócio era sair daquele lugar rapidinho. E até que avistaram a avenida e deixaram a facção. Mas pelo menos mais tarde, parece que o discurso de McQueen deu certo. E agora teria que gastar mó grana com refrigerante. Eu acho que eu vou lá pedir mais uns 200 refris com canudinho. Caracas. E finalmente chegaram à cidade, indo agora direto para a casa da irmã de Matt, que estava bastante nervoso, pois sua irmã era bem diferente dele em tudo. Que mansão é essa? A irmã de Matt era milionária e foi lá que ele cresceu, só que preferiu pegar a estrada. E uma das convidadas do casamento era Cruz, uma amiga corredora de McQueen do filme Carros 3. E seu primo Matthew iria se casar com a irmã de Matt e eles meio que seriam parentes. Ela era um Rolls Royce Phantom, ficando maluca quando viu seu irmão, pois fazia muito tempo que não viam ele. Ela se chamava Mattia e apresentou seus amigos para ela. E tudo foi explicado
explicado por que ficavam tão nervosos perto dela, pois brigavam demais e gostavam de fazer disputa para ver quem era melhor. E até Cruz entrou na brincadeira, pois não aceitavam empate, e ela seria a juíza dessa disputa. E foram vários e vários desafios para ver quem era melhor, até que Mattia ganhou de 100 a 51 de seu irmão. E para tentar acalmar os dois, Cruz também fazia terapia familiar e teve uma boa conversa com os irmãos, que através dela voltaram ao normal, respeitando um ao outro. E como pela demora o padre foi embora, Cruz seria a cerimonialista. E por que não, né? Eu os declaro casados! E depois do casamento, Mattia fez um discurso dizendo a importância de aproveitar cada momento do lado de quem gosta, e que a viagem e rever a sua irmã foi um dos melhores momentos da sua vida, fazendo o discurso que iria dizer no filme e assim se despedindo dos noivos. E agora, ao invés de irem de avião de volta para casa, McQueen resolveu voltar com seu amigo pela estrada. Vai que agora descobrem novas aventuras, não é mesmo? Terminando a primeira temporada de Carros na Estrada. 3 primeiras paradas e eu escolho as outras 2.